Boa noite a todos. A live Cortes Convida traz nesta noite especial a nossa advogada condominialista, criminalista, a doutora Marisa Drey. É com muita honra que trazemos essa pessoa ilustre para participar nesse dia especial. Hoje, 29 de fevereiro, ano bissexto, né, gente? Um ano muito mais do que especial. E aí nós estamos aqui para falar sobre condomínio. E o tema é Assembleia de Condomínio. Tema cabeludo, tema que dá muita pauta, muita confusão às vezes. Alguns vão mais tranquilos, outros vão mais exaltados, mas é um momento muito importante para o condomínio. E é por isso que nós estamos trazendo aqui essa pauta. Assembleia condominial. E nós vamos perguntar o seguinte: todo condômino pode participar de uma assembleia condominial? E aí nós vamos trazer aqui a doutora Marisa Drey para falar um pouquinho sobre se pode ou não pode. Quem pode participar da assembleia condominial? Nós estamos aguardando ela entrar. Agradeço a todos que estão aqui. Ah, chegou. Ela a Marisa entrou, a doutora Marisa entrou. Nós temos aí várias pessoas. O Arley, Vilma, João. Ei, Marisa! Ei. Tudo jóia, meu amor? Tudo bem, Isabel? Que saudade! Ai, nem diga! Muito feliz nessa noite especial, né, Marisa? Pois é, Isabel, tem tempo que a gente não se vê, né? E tem tempo também que eu não faço uma live, né? Como você está vendo aqui, eu estou um pouquinho enrolada com essa iluminação aqui até chegar num ponto, mas vamos lá. Não, pode se organizando aí. Enquanto isso, eu estou acenando para o pessoal que está entrando, agradecendo a participação de todos. Pelo sotaque aí, nós vamos lembrar que você está onde mesmo, Marisa? Estou no Rio de Janeiro. Estou no Rio de Janeiro, sabe? A nossa purgatório da beleza do caos. E tá 40 graus aí ou 50? Menina, eu nem sei, já até fiquei aqui com o termostato quebrado, mas é muito calor, Isabel. Aqui também tá muito quente. Ó, o pessoal tá falando, a Flávia falando, parabéns, doutora Marisa, maravilhosa, tá entrando a Carla, o Rodrigo, o doutor Henrique Castro aí, o Jodeilson, a que convidada legal. é top, Marisa, meu amor, e vamos começar. Eu comecei a falar um pouquinho, né? Eu tenho uma proposta. Qual? Como hoje é ano bissexto, daqui a 4 anos faremos uma live. Então tá, vamos embora, é nós. Daqui a 4 anos estaremos de novo nessa live, nesse mesmo bate-canal. Não sei se é no mesmo bate-local. Vamos fazer sim, vai ser muito legal. Vai ser um revival. Olha, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para a gente começar. Eu dei uma introdução aqui enquanto você estava chegando, falando sobre o assunto, mas antes de nós começarmos, gostaria que você se apresentasse, já que você já introduziu que você está no Rio de Janeiro. Isso aí, pessoal. Então, boa noite. Eu sou Marisa Drey, advogada, condominialista e criminalista, e estou aqui doida para começar a nossa live, porque para quem trabalha com assembleia, sabe que não pode atrasar, né, Isabel? Não pode, tem que ser pontual. Além do mais, nós temos a primeira convocação e a segunda convocação. Pois é, pois é. E se começar e não esperar, dá problema, hein? Vale impugnação. Se alguém se sentir prejudicado, vale impugnação. Então se atrasar a assembleia, pode ser impugnada? Na verdade,
verdade, se atrasar, não for muito, se as pessoas puderem esperar, não tem problema. Mas dá problema quando se começa a assembleia sem o mínimo das pessoas na primeira convocação, os assuntos são votados e a pessoa que chegou para a segunda convocação e percebe que não havia quórum para a primeira pode impugnar tranquilamente. Vai ganhar. Jurisprudência farta. Oi, pessoal. Minha mãe tá aí falando, sucesso para todos nós. Mãe é mãe, né? É coisa delícia. Mas vamos começar. E aí vamos ao nosso tema da live. Todo condômino pode participar de uma assembleia condominial? E aí? Então, todo condômino que estiver em dia com as suas obrigações. Aí abre um leque de confusão isso aí, né? Pessoal que tá aqui na nossa live com a Isabel aí, podem sair perguntando, tá? Assim que vai ficar legal. Quanto mais pergunta, mais bacana. Então, Isabel, se ele tiver kit com as obrigações condominiais, mas que obrigações são essas? A obrigação principal, né? O condomínio, mas também as acessórias. Pode estar devendo multa? Não pode estar devendo multa. Foi multado porque ficou além do tempo, usando salão de festa, churrasqueira. Não pode votar na Assembleia, né? E tem também aquele outro caso que é um tema controvertido, aqueles que estão em acordo, né? E tem jurisprudência para todo lado. A pessoa está devendo condomínio, mas ela fez um acordo. Isso nem os advogados da área se entendem. Eu sou do grupo que entende que é possível o condômino em acordo, com acordo em dia, votar. Mas existem muitos colegas que não concordam com isso e está tudo bem. Que se judicializar, a gente briga no processo. Sempre digo que a Assembleia não é lugar de tese jurídica, né? Então, assim, sim. Como é que faz? Se tiver dúvida também, traz para a Assembleia. É isso mesmo. Pode, não pode. E como é que, na verdade, a gente resolve isso? Antes, a gente pode lançar no edital e avisar que as pessoas que estão em acordo poderão participar e votar. Mas e se a gente colocar isso, chega na hora, não pode não. O que tiver no edital vai vincular a Assembleia. Por quê? Porque é transparência. A pessoa está na casa dela, ela vai olhar, ela não vai levar um susto, ela já sabe o que vai acontecer. Se ela não gostar, inclusive, ela pode até tentar impugnar isso com antecedência, antes da Assembleia. Tudo bem, porque se achava que não estava certo, ou em outros casos, também pode tentar depois, mas o que está ali vai precisar ser respeitado. Isso é até um ponto que você tocou quando a gente conversava antes, né? Sobre a questão das procurações. Assim, procuração é um negócio que sempre dá confusão, né? Posso ir falando, Isabel? Claro, pode ir. Como diz aí, vai ser mestrado hoje. Imagina! Porque toda a minha linhagem de aprendizagem em relação à Assembleia Condominial foi com você. Foi minha professora e está sendo sempre que a gente tem. Você já está dando aula, Isabel. Quem dera. Então, Isabel, só falar um pouquinho sobre a procuração. É um direito que as pessoas têm, é um direito constitucional. E é uma previsão do Código Civil. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu vejo muita gente batendo, falando assim, mas procuração, isso é um absurdo. Gente, não é um absurdo. Qualquer condômino, qualquer pessoa que tenha propriedade, e é muito importante a gente entender isso, porque a participação em assembleia, principalmente em AGO, ela está ligada a esse direito de propriedade, porque eles vão decidir coisas ali importantes para aquela propriedade. Então, tem ali a previsão do artigo 653 do Código Civil, 654, e ali eles trazem como devem ser essas procurações, né? Então, o que a gente vê às vezes acontecer, e isso é muito importante que o advogado, que os condôminos, que o síndico estejam atentos, é que assim, será que são todas as pessoas que podem outorgar uma procuração? Na verdade, não. Por quê? Porque pelo menos tem que ser uma pessoa capaz.
Porque ela tem que ter a autonomia da vontade, porque senão como ela vai expressar a vontade? Ah, mas ela pode se expressar através de um curador, aí sim, tudo bem, mas não de maneira geral. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a procuração chega na Assembleia e ninguém consegue lembrar quem é o condômino, Sim. aonde ele está, ou alguém soube ou sabe que essa pessoa, às vezes, está hospitalizada em coma, ou que já não está mais com as faculdades Respondendo. mentais Isso. respondendo. Então, aquela procuração ela não pode mais ser aceita. Por quê? Porque ela é uma procuração que está em desacordo com a verdade. A pessoa não expressou, ela não consegue falar nada. Então, assim, isso acontece quando, às vezes, tem na Assembleia procurações, aparecem na Assembleia, procurações muito antigas. E a gente fica olhando para aquilo ali, fica, meu Deus, puxa vida, Será mas que a isso aqui pessoa tem está 10. viva ainda? Será que a pessoa está viva? Mas, por outro lado, é um problema. Por quê? Porque a procuração ela não tem validade. A não ser, como eu já vi, quando existe uma previsão na convenção dizendo o seguinte, que as procurações serão aceitas com 2 anos de validade. Aí a convenção determina isso. Mas por quê? Exatamente para evitar esse problema. Quer dizer, a convenção não pode proibir alguém de outorgar uma procuração, mas ela pode interferir na forma como essa procuração é utilizada. Quando, por exemplo, às vezes a convenção prevê cada procurador pode representar tão somente uma unidade, olha só. E às vezes um proprietário tem várias unidades, mas na convenção está dizendo que só pode representar uma unidade. Olha só, atenção. Então, a mesma pessoa vai ser obrigada a ter procuradores diferentes, porque isso é uma regra aqui, mas essa regra convencional, ela não está interferindo, ela não está colidindo com o Código Civil. Eu acho isso muito bacana, porque é uma forma de você organizar e deixar atento o síndico e o grupo gestor a esse uso das procurações, né? E um outro ponto bem importante, né? A procuração é plenos poderes. Não, a procuração para a Assembleia Condominial, ela tem que ser específica. Por quê? Porque ela tem que falar em votar e em ser votado também. E dizer os requisitos dela, que estão lá no parágrafo 1º, né? Local, qualificação, objetivo da outorga e a extensão dos poderes conferidos naquela procuração. Eu E aí, costumo orientar também que às vezes é um item só que você vai poder votar, o outorgante. Vai poder votar em um item. Então, se você colocar, ele vai votar só neste item, pronto, entendeu? isso aí. Aí facilita até para a pessoa saber que a representação ela é limitada, ela é específica àquele item da pauta do edital. Exatamente. E aí a gente chega num outro ponto aí para lá de controvertido. A tal da história da firma reconhecida. Isso aí dá problema, mas também dá para a gente resolver no edital de convocação. O edital ele é tão bacana, porque se a gente pensar, o edital vincula a Assembleia, o edital vincula a Assembleia, lógico, não vai poder colidir com a lei, mas não precisa nem falar, né? Assim, Sim. claro que não pode. E aí entra a história. Naquele parágrafo 2º, né, aí fala assim: o terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração tenha firma reconhecida. Aí, gente, e agora? Está lá no Código Civil. Isso aqui é o Código Civil, letra de lei, né? E agora, como é que faz? Calma, gente, calma. Bom, primeiro, existe previsão expressa na convenção? Está dizendo que tem que ter firma reconhecida? Não. E o que está dizendo na lei? Está dizendo poderá exigir. O terceiro com quem o mandatário tratar. Agora, vem cá, quem é o terceiro na relação entre o mandatário e o condomínio? Quem é esse terceiro? Não tem esse terceiro, esse terceiro porque ele está tratando exatamente para representá-lo junto ao condomínio. É diferente de quando a gente faz uma procuração que uma pessoa e existe um outro terceiro que não faz parte da relação que pode fazer essa exigência. Mas às vezes o condomínio faz essa exigência porque é muito grande. Porque, às vezes a gente pega esses condomínios de 400, de 600 unidades e a gente não consegue saber se aquela procuração ali tem a firma reconhecida ou não. Então,
Na dúvida, se a convenção for silente, porque se a convenção determinar, aí não tem jeito. Aí a gente tem realmente que respeitar, porque a convenção, ela, na verdade, ela é um acordo, ela é um contrato que foi feito entre aquelas pessoas e aquelas partes. Então, assim, eles entendem, não estou falando no sentido jurídico, não, senão depois dá problema, um De acha que é negócio contrato, o de jurídico. negócio jurídico, Depois já. enfim, mas é uma expressão de vontade daquela comunidade condominial, né? Então, com essa expressão de vontade, está definido. Então, a gente não vai discutir com ela. Agora, quando não tem. Eu costumo conversar também, Marisa, pegando um gancho aí, que o condômino é o legislador do condomínio. Isso É aí. ele que vai legislar na Assembleia. Você está entendendo? Então, quando sai da Assembleia, eles foram aqueles que fizeram a norma, fizeram a regra que vai convencionar entre eles. Pois é. Né? Então, por isso que Aí o que a gente ouve, Isabel? A gente ouve assim, ué, mas eu nem nunca participei disso daí, quando eu cheguei já estava assim. Aí você fala, pois é, mas quando a gente te chama atrás de 2/3 para mudar uma convenção, ninguém aparece. E aí como é que resolve? Vai ficar com a mesma convenção o tempo todo, porque não tem como. Sem dúvida. Agora eu vou dar uma parada, só para falar o pessoal que está entrando, tem o Sérgio Tagiba, que é seu Meu companheiro, Deus, parceiro. meu professor, esse é professor. É, Lá de Portugal, ele está entrando de Portugal. olha, nós somos chiques demais, nós somos internacional. Rio, São Paulo. Temos também a doutora Cléo, o doutor Fábio Ranada, que é o nosso vice-presidente da comissão aqui da OAB São Paulo. Ah, prazer, que bacana, que legal. A Rafaela, a Juliana e todos mais que estamos aí participando da nossa live. Aí, já que você falou da questão da participação via a procuração, e em relação, por exemplo, vamos supor que no edital não foi falado que a esposa, se for, ela não é a proprietária direta, né? Ela não, se ela for representar a unidade, é necessário pedir a certidão de casamento? Ou isso aí não existe? Não, é só para impedir a participação da esposa nos atos do condomínio? Não, existe sim. Na verdade, existe sim. Na verdade, a gente já é bom até, se quiser, já deixar amarrado isso no edital também. Porque a gente sabe como é que está o casamento da pessoa. Aí vai ser decidido lá uma questão que tenha a ver, inclusive, com o direito de propriedade. Uma mudança de. Não chama mudança de fachada, não, porque é muito forte, mas uma cota extra extraordinária para uma mudança. Então não sabe como é que está, ela não chegou ali com procuração, não é ela que está figurando na certidão de ônus reais, no registro. Então, assim, é complicado. Aí a gente pede, né? Porque ainda que esteja separando a depender do regime de bens, eu canso de fazer isso. Agora, sabe que hoje, uma coisa muito interessante, eu vi numa convenção onde falava assim, o proprietário ou coproprietário. Se, na verdade, se for coproprietário aquele regime do condomínio, não precisa nem estar escrito, que a gente sabe que é aquele que aparecer e se apresentar para votar. Mas aí depois eu fiquei pensando assim, tudo bem, mas como é que vai saber quem é, né? Vai ter que trazer uma certidão de união estável e tal. Mas são coisas que. A Assembleia é um negócio. Eu adoro Assembleia. Claro que eu adoro Assembleia. Eu amo também. Eu estava assim, ontem eu estava na reunião lá na OAB e eu recebi uma convenção. Gente, para mim, receber uma convenção e começar a analisar uma convenção, para mim é a coisa mais gostosa. E eu tô assim, gente, é bom demais. Convenção e Assembleia também eu gosto muito. Pois é. Porque aí a gente consegue entender como é que aquele condomínio funciona e consegue programar uma assembleia, planejar uma assembleia para que ela ocorra sem nenhum tipo de problema, de questionamento, de tentativa de impugnação na hora, quando a gente vai deixando as regras claras com antecedência, né? Então, isso é muito bacana. Sim. Sem dúvida. Agora, no caso, nós estávamos falando da questão de todo condomínio poder votar. Aí foi falar
que ele tem que estar apto, tanto de estar adimplente com as cotas ordinárias, né, até com as acessórias. Aí, o que acontece se o inadimplente precisar participar? Quando é que o inadimplente pode participar? Ou não existe caso nenhum que ele possa participar? Depende do que a gente está chamando de inadimplente, né? Tem aquela situação do camarada com acordo, que isso aí sempre dá questionamento, mas é como eu disse, a gente pode resolver antes da Assembleia. Tem gente que coloca para votar na hora, eu não gosto disso, porque acho que o que é votado na hora impede a participação em iguais condições de outros, né? Por isso que eu não gosto de levar ao plenário, a não ser que apareça uma questão de ordem, mas assim, o inadimplente não pode, ele não pode participar, na verdade ele não pode votar. Agora, essa palavra participação, a boa parte, acho que a maior parte da doutrina entende que é estar presente e se fazer representar, porque às vezes o sujeito não vota, mas o que menos importa é o voto dele, porque ele se coloca tão bem, ele consegue convencer as outras pessoas. Mas isso é muito ruim, porque ele não está cumprindo, a princípio, a própria obrigação. E aí ele ganha um espaço, ele ganha o direito de se colocar na Assembleia. E isso não é legal. E é complicado, porque se a pessoa, ela diz assim, você pode participar, mas não pode votar, mas não participar, não falando. Aí você chega lá e ele fica falando. Agora, quando a Assembleia acontece na área comum, é complicado de não deixar a pessoa. Inclusive, eu já vi impugnação por causa disso, tá? Assim, dela não entrar. O melhor mesmo é deixar claro, sempre antes no edital, já saber mais ou menos aonde vai ter o problema. Porque depois que a pessoa entra, se ela começa a falar, é um problema para conseguir. Olha a Caribé aqui entrando, que bacana, minha colega, minha amiga. Pois é, tem até a pergunta em relação, que você até respondeu. Por exemplo, se o cônjuge participar, apesar do nome dele não estar lá na lista, dependendo do regime de bens, sim, ele poderá, desde que esteja expresso no edital. Outra pergunta que foi aqui do iGastro é o seguinte, do Elbert. Na ausência dos pais proprietários, o filho maior de idade pode representá-los na Assembleia? Quais os requisitos para isso acontecer? Pode, com procuração. Não existe outra forma. Ou a não ser que ele seja curador dos pais. Mas... Sim. E aí, pegando um gancho, é o seguinte, você falou em votar e participar. Participar e votar, eu posso considerar a mesma coisa, já que você trouxe Não, são coisas diferentes, porque votar é uma expressão de vontade que torna-se formal, porque aquele voto vai contar 1, 2, 3, para a eleição de alguém, para a aprovação de alguma coisa. Isso é votar. Participar é estar dentro do local e se manifestar. Quando a gente fala que ele pode participar, pode estar presente, mas isso são sempre situações limítrofes. Porque a pessoa vai estar presente, ela pode pedir a palavra não ser dada, mas ele se dá a tumultuar a Assembleia. Então, é por isso que as Assembleias precisam ser planejadas, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Às vezes a gente sabe que é difícil, e uma condução por um presidente muito habilidoso, né? Sim. E quando há um comportamento que a gente diz até antissocial, porque não respeita nem o público, nem o momento, porque há uma solenidade, que a gente fala que a Assembleia tem toda uma solenidade e ela deve ser respeitada. Então, quando este condômino não tem um comportamento social, o que fazer? Bom, na verdade, isso precisa ser a força e o exercício de uma presidência consciente, porque é o presidente o responsável pela boa condução da Assembleia. Se alguém toma a palavra para si e não deixa os outros falarem, na verdade ele está impedindo que a própria Assembleia aconteça, porque o que é a Assembleia? É a troca de ideias. E algumas pessoas, de maneira muito autoritária, falam assim, não me interrompa. Não é assim. Interrompo porque os demais querem fazer uso da palavra, os demais chegaram aqui para discutir os assuntos da pauta e o senhor ou a senhora não está permitindo que isso ocorra. Então, assim,
a gente tem que ter um presidente que coloque as coisas como elas têm que ser, porque senão a Assembleia, no extremo, vai acabar tendo que ser cancelada, porque tem ali um ente que não permite que a Assembleia aconteça. E aí eu posso chamar a polícia, vamos supor, que é seu extremo, assim, já que ele não consegue controlar esse ser. Olha, eu Se não. chegar a polícia, anula, impugna essa Assembleia, como é que funciona Eu, isso? eu eu não chamaria a polícia, não gosto. Sabe que eu fui policial por muitos anos, né? Foram 22, mas assim, eu não entendo que seja um caso de polícia, porque eu não vejo aí um crime. Eu vejo um abuso do direito. Ele está Ah, abusando do direito de falar, ele está, às vezes pode estar ofendendo, se ele estiver ofendendo, ou pode estar injuriando. Isso se pode fazer um boletim, mas a polícia vai entrar numa relação privada para fazer exatamente o quê? Quais as provas que ela tem? Então, assim, o presidente forte, ele determina, então a Assembleia será encerrada neste momento, porque o morador do fulano de tal iniciou um grande distúrbio aqui dentro, pega a testemunha, porque na hora todo mundo quer que faça, depois não quer ser testemunha, pega a testemunha, filma, grava, constitui provas e marca outra sessão assemblear. Caso seja necessário, pode-se recorrer ao judiciário ou a não entrada dessa pessoa, aí a gente vai ter que ver caso a caso. Mas eu não imagino o que exatamente que a polícia pudesse fazer nesse momento. Assim, agora, mais uma vez, voltando lá, a gente sempre que planeja a assembleia, a gente tem uma ideia do que vai acontecer, né? Então, assim, se sabe que existe um problema, vamos gravar essa assembleia, vamos colocar uma câmera ostensivamente voltada. Mas por que isso? A câmera tem o poder de calar a boca? Não. Mas a câmera tem o poder de fazer a consciência funcionar, lembrar que a produção de provas está certa, está posta ali. Então, assim, apenas que a pessoa vai pensar mais um pouquinho, mas ajuda muito. E tenho que pedir autorização da Assembleia? Não tem que pedir nada. Não tem que pedir nada. A jurisprudência é certa. O que não precisa, o que não se pode fazer é utilizar, obviamente, essas imagens. Mas você gravar o local onde você está, se você não quiser ficar, não fica, vai embora. Isso aí. Eu ganhei até o dedinho aqui, ó. Alguém botou. É isso Aê! aí. Bora, gente, vamos participar. Não me deixa ficando falando sozinha aqui, não. Não, eu vou até unir aqui a pergunta do Dias em relação ao seguinte: se o Conselho Fiscal não aprovar as contas, o que pode acontecer no quesito dentro da reunião de condomínio? É exposto a questão da não aprovação ou leva para a Assembleia? Como é que faz? Na verdade, o Conselho, ele não, assim, não cabe a ele aprovar ou não. Ele recomenda à Assembleia que aprove ou desaprove. Mas nesse caso, imagina-se que o Conselho tenha feito um exame daquelas contas, o que a gente sabe que muitas vezes não acontece. A gente sabe também que o voto pela reprovação, ele não precisa ter uma razão explícita, mas é muito importante que a gente entenda o que aconteceu, para que aquele síndico não passe a ser vítima de humores ou de emoções, de perseguição. Por isso é muito importante que o Conselho não se ponha apenas como um órgão julgador, porque se ele fosse órgão julgador, ele não teria o nome de conselho, seria de juiz. Então, assim, ele é conselho porque tem, às vezes, o conselho consultivo, onde o síndico pode compartilhar algumas ideias. A gente sabe que, dependendo da convenção, mas algumas obras, algumas decisões, que são decisões de gestão, como mandar um funcionário embora, que não precisa fazer assembleia, uma obra necessária, é urgente, mas uma obra necessária que poderia esperar um pouco mais de tempo, mas tem uma razão determinante, algum fato que vai acontecer na cidade, alguma mudança de tempo, e o síndico entende que é melhor fazer ali. Como é que ele vai... quem pode ajudá-lo? O conselho, reunir o conselho. Vem cá, o que vocês acham? A situação é essa, ou encontra, às vezes, uma empresa com uma cotação mais baixa,
mais cheio de reclamações nos órgãos, ou então com um capital social muito baixo, eles não sentem muita firmeza, e aí querem fechar, o síndico quer fechar com um prestador que cobra um pouco mais alto, chama o conselho, compartilha com eles, chama para ajudar na decisão. Isso é muito importante. Agora, se o conselho também não participar, vamos gerar prova disso? Assim, manda por e-mail, diz, olha, eu gostaria de compartilhar com vocês a decisão tal, tal e tal, e a pessoa não quer. Assim, a ele, porque ele precisa se proteger também, né? Sem dúvida. E é aquela questão, não, se não está fazendo, nós vamos destituir. É um tal de querer destituir, é triste. E aí, pegando um gancho até na pergunta anterior, durante a apresentação da prestação de contas, o conselho vota junto com a assembleia e o síndico vota, ou ele se abstém e só põe para a assembleia votar? Não, todo mundo vota, Isabel. Isso é muito importante. Tem que votar. Sabe por quê? Porque o voto, a expressão do voto, ela tem a ver com o quê? Com direito de propriedade, gente. Com a boa gestão do condomínio. Por que que ele não vai votar, meu Deus do céu? Se ele achou bom, tá bom. Se ele achou que não tá, não tá. É como uma outra assembleia aqui, que a gente... meu Deus. Você já, pessoal, então já viu que eu tenho riso solto, né? Não, eu te adoro por isso, né? Porque é sorridente, eu falo assim, eu identifico, porque eu só ando rindo também. Entendeu? Você também, demais. Às vezes. Rindo. Adoro. Pois é, também, é recíproco, Isabel. Então, eu estava na assembleia, aí a pessoa da administradora disse assim, a votação do síndico. Aí o síndico foi lá e votou nele mesmo, é óbvio, né? Eram dois candidatos, um votou em si, o outro não votou no si próprio. Aí ela vira na frente, todo mundo fala assim, eu vou desconsiderar os votos dos síndicos. Eu falei, coitado do síndico, por que ele não votar? Ele está sendo caçado o direito de voto dele na Assembleia, fora que não ia fazer diferença nenhuma, porque cada um votou em si, né? Mas assim, é um desconhecimento nesse sentido, claro que vota. Aí, não, é porque a pessoa não pode votar em questões de interesse pessoal. Assim, aí existe uma pequeníssima dúvida sobre a aprovação de contas, porque o síndico teria interesse na aprovação de contas, então ele não vota. Assim, o assunto é controverso, tá? Não acho que isso seja viável, muito menos então os conselheiros, porque assim, ele não vota por quê? Porque isso é considerar a pessoa culpada de má fé ab initio, entendeu? Então eu não concordo com isso. Assim, acho que é muito discutível, né? Assim, por que que ele não vota para obrigar, porque ele teria interesse na aprovação das contas, mas que interesse de não responder um processo, alguma coisa assim, teve questionamento. Assim, na minha posição, eu entendo que deve votar nos dois para síndico imediato. Para o conselho não, para aprovação das contas, ainda aceito alguma discussão, né? Agora, para a previsão orçamentária, muito menos, gente. A previsão orçamentária, ela é clara, ela traz as despesas ordinárias, algumas previsões qual o benefício que o síndico vai ter com isso, gente? Que não seja trazer mais benefícios ao próprio condomínio. Sem dúvida, é isso mesmo. Porque as pessoas elas querem limitar o poder do administrador que estava lá administrando, entendeu? E não tem como você tirar esse poder só porque está frente a uma assembleia, né? Exatamente. E aí, a pergunta que está aí no SB Carmo 26. Depois de feita a assembleia, quanto tempo a administradora... Ih, saiu. Ó, a Marisa saiu, mas vai voltar. Agradeço a todo mundo que está aí participando. Mais uma vez, agradecendo ao doutor Fábio Ranada, ao Jodeilson, a Carla, de novo. A gravação poderá ser utilizada no procedimento para comprovar, por exemplo, a prática de um crime contra a honra? Sim, claro. Hoje em dia, na jurisprudência, sim, pacífico na questão da gravação ambiente. Essa máxima que não pode gravar a assembleia não existe. Por quê? Querendo ou não, você precisa de gravar até para redigir a ata.
Então, como é que você faz para lembrar de tudo que aconteceu? Inclusive os questionamentos e tudo mais. Então, é necessário, sim, gravar a assembleia. É porque as pessoas acham que, quando ela se expressa, ela pode gerar prova contra si. É claro, se ela fizer tudo dentro de uma conduta legal, não há problema nenhum. Estou aguardando a Marisa Dre voltar, tá? Agradeço mais uma vez a participação de todos. E, enquanto isso, eu vou perguntando, vou respondendo algumas perguntas. O WR aqui, ele quer perguntar assim, é obrigatório ter um conselho no condomínio? Vai depender, porque o próprio Código Civil, ele dispõe o seguinte, poderá haver, não é obrigatório, mas quem é que vai reger a lei condominial? A Marisa falou que ela está tentando entrar. Eu que tinha. Lembrando, a Marisa entrou? Vamos ver se ela consegue entrar. Voltei! Caiu, mas renovou. Pois é. Eu estou aqui respondendo em relação a algumas perguntas enquanto você estava ausente. Diga. Está perguntando o seguinte, é obrigatório ter um conselho no condomínio? Aí eu estava trazendo o seguinte, que o Código Civil traz que poderá haver. Não é obrigatório, porém vai se observar o que está disposto na convenção condominial. Pois é. Mas é muito legal ter um conselho, porque o conselho, como eu estava falando, ele sustenta, ele aconselha e fiscaliza o síndico, ele ajuda, né? Então, assim, é bem importante. Inclusive, o Código Civil, ele não traz que o conselho tem que ser nem morador e nem condômino. Olha que legal. Então, dá para você ter um conselho de fora. Porque às vezes o prédio é muito pequeno, as pessoas não querem, quer só o síndico mesmo e vai lá. Ela pode eleger um conselho, pode conversar, olha, tem aqui outras pessoas, alguém tem um filho, o filho é contador, ou tem um amigo, chama, quanto mais transparência, melhor no condomínio. Eu até criei um projeto de lei, apresentei para um deputado mineiro. Meu Deus! Em relação a isso, se tiver o conselho fiscal dentro do condomínio ou consultivo, que este também seja abarcado pela isenção, seja parcial ou integral, de acordo com o quê? Com a receita do condomínio. Aí eu apresentei para fazer parte ao artigo que se refere ao 1356 em relação ao conselho. Entendeu? Vamos embora, vamos muito bom. Vai ser muito bom. Bacana. E aí a pergunta é o seguinte, tem outra aqui que eu estou pegando aqui. O síndico, se a convenção, a Márcia, diz que tem que ser morador, prevalece o Código Civil ou a convenção? É a dúvida geral. Todo mundo fala. Olha só, pessoal, o que vocês estão falando com relação a síndico, não é isso? Deve ser não só o síndico, ou o conselho também, né? Pessoal, o que a convenção disser, se não for contra a lei, vai valer a convenção. Porque a convenção é exatamente o que ela diz que é. Ela é convencionada entre a Márcia esclareceu aqui o conselho. Ela é convencionada entre as pessoas, é um acordo de vontades prévio e ele precisa ser respeitado. Então, se o Código Civil é silente, não determina, e isso é muito bacana, que o Código Civil de 2002 trouxe em relação à lei anterior, 4591, é o quê? É uma maior liberdade para os condôminos, para aquela comunidade condominial, decidir como quer agir. Então, assim, não fecha a questão, a lei atual, o Código Civil não fecha a questão, mas se tiver na convenção dizendo que tem que ser morador, então tem que ser morador. Olha só, morador é diferente de condômino, tá? Eu sei que todo mundo que está aqui já sabe disso, mas pode alguém entrar depois. Condômino é sinônimo de proprietário. Que aqui, ó, lembrei, Isabel, proprietário. E quem é que equivale a proprietário também?
Quem que equivale 1354, parágrafo 2º? Promitente comprador, Isso. cessionário de direitos hereditários, aqueles que às vezes a gente compra em leilão, quando faz leilão de De apartamento que está em apartamento. alienação fiduciária, muitas vezes vem, olha aí, ó, obrigada aí, ó, O o Arley. Arley, obrigada. Quando às vezes faz leilão de apartamento que está em alienação fiduciária, que na verdade, o que é alienação fiduciária? Você tem a posse, mas não tem a propriedade, vai leiloar o quê? Quando a pessoa não tem a propriedade, vai leiloar o quê? Vai leiloar os direitos futuros sobre aquele imóvel. Então, assim, olha que legal. Então, existe uma seção aí. E outras coisas, né? Uma seção que pode ser, inclusive, não onerosa momentaneamente, mas para compra, né? Essa pessoa, eu tive uma outra questão dessa, era um promitente comprador, mas todo feliz, que já tinha se emitido na posse, inclusive, estava lá, mas o cara estava pimpão, Isabel, na Assembleia. Aí a mesma moça Ah. administradora não queria aceitar o voto do rapaz, primeiro apartamento que o rapaz estava comprando. Ô, dó, gente. E olha, pra você ver, a gente precisa desse povo dentro da Assembleia e o pessoal barrando. O que é isso, gente? Pois é, e o rapaz todo alegre, devia ter uns 20 anos de idade lá. Eu falei, não tem que aceitar, pessoal, tem que aceitar, lê o código direitinho lá que está lá. Oh, meu Deus. E aí, aproveitando até o gancho, em relação a isso, vamos supor que não conseguiu compor, é obrigatório, está lá convencionado na convenção de condomínio, e aí eles não conseguiram pessoas para preencher aqueles cargos. E aí, sempre eu trago essas perguntas, por quê? Eu aplico aquela multa de descumprimento porque as pessoas não se candidataram, se recusaram para forçar eles a participarem da administração condominial, ou deixo vago e aí só fica o síndico como representante e não tem o conselho. Como é que se procede nesse Ô, caso? Isabel, Ah, assim, eu não entendo que possa multar, não, Isabel, pode porque, não pelo amor de Deus, não pode não. pode Não coagir, tem, não, gente. pode não, pode coagir não, gente. Inclusive tem uma previsãozinha ali no outro código Ah, sobre a coação, né? Assim, não pode, ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, assim, a gente pode orientar, pode trazer, pode fazer uma previsão aqui, ó, até o Visconde me conta, está perguntando aqui se ninguém quiser ser síndico, é contratar um de fora, porque na verdade não existe o condomínio edilício, ele precisa de uma representação para que ele possa exercer, para que ele possa se fazer representar e existir na condição de condomínio. Como um rateio de despesa, ele precisa daquele CNPJ, ele precisa de uma pessoa que vá se responsabilizar. Então, síndico tem que ter, não tem jeito de não ter, né? E outra, existe a previsão do Código Civil essa. Agora, se não tem ninguém, chamam de fora. Agora, deixa eu até falar uma questão importante, que às vezes o prédio é pequeno, isso acontece muito aqui na Zona Sul do Rio, tá? São. O que aconteceu um dia desse? Eu fui numa assembleia, eram 20 unidades, num bairro muito, muito bacana aqui no Rio, né? Aí eu cheguei lá, falei, assembleia. Tinha 4 caras de terno sentados na portaria. ah, Aí perguntei, assembleia onde? Não, é aqui. Eu falei, mas cadê as pessoas? Não, tá todo mundo aqui. Eu falei, mas todo mundo quem? Eram 3 advogados, ah. cada um com 4 procurações. 12! Dava para fazer assembleia. Feita, né? Assim, numa situação muito difícil, mas ninguém queria ser síndico naquele prédio. Assim, alguns estavam em outros países, outros disseram que não iam nem descer, assim, que apartamentos caríssimos. Então, assim, era um síndico profissional e o conselho era de fora também, e tá tudo bem, entendeu? As pessoas. E lá nessa convenção estava escrito que tinha que ser condômino, mas na ausência, aí elege-se um outro que não seja condômino. Pois é, ó, é assunto gostoso, divertido, porque a Assembleia de Condomínio é muito bom, principalmente para depois. Aí eu trago aqui mais uma vez a pergunta do SBK, minha segunda vez que ele faz a pergunta, só que eu não remeti a ela anteriormente.
É o seguinte, gostaria de saber se após feito a assembleia, quanto tempo a administradora deve apresentar a ata? Existe uma, por lei, porque o pessoal gosta muito de saber, onde está a lei? Pois Onde está escrito isso na lei? tá, sabe onde que está isso daqui? Lá na Ah, lei da SA, lá na lei das SA. Então, pode olhar aí o número, te falo qual que é, na lei das SA, das sociedades anônimas, onde as assembleias acontecem entre cotistas, né? Então tem muita coisa que a gente traz da lei das SA, mas na verdade não existe uma obrigatoriedade. O pessoal normalmente usa 8 dias para isso, né? Mas não é nem exatamente assim, mas por que 8 dias?